Olá, pessoas lindas. Boa noite para quem é do boa noite. Bom dia para quem é do bom dia. Boa tarde para quem é da boa tarde. Eu sou a doutora Jussara Cita, médica há 36 anos. Pediatra, oncologista, paliativista, psicanalista e palestrante. Estou aqui para mais uma live com o meu companheiro de jornada nesta maratona, o palestrante e analista corporal e comportamental Mauro. Seja muito bem-vinda, minha amiga Rita. Estamos no aguardo de Mauro, o nosso protagonista, para iniciar a live sobre o traço do caráter. E vamos enviar aviãozinho para quem possa entrar junto conosco. Faz esse movimento aí comigo, Rita. Já vou avisar o Mauro que eu tô online. Vamos chamar esse povo. Isso, Mauro, meu querido, eu já estava falando em você. Seja muito bem-vindo, protagonista dessa grande maratona da segunda edição dos traços. Vamos lá, já vou te aceitar e que venham pessoas para nos assistir. A Rita já... Como é que está? Eu vi que na aula com o Francisco, o Mauro estava com a iluminação top. Hein, Mauro? Olá todo mundo, boa noite. Boa noite, como que você está? Tudo bem, só fazendo aqui meus últimos Ajustes? ajustes aqui. Ficar mais posicionado, pegar um pouquinho mais de luz. Isso, e com o Francisco, tua imagem ficou maravilhosa segunda-feira. Que bom. Deixa eu ver onde é que eu vou me organizar aqui. E aí, pessoal, vamos chegando. Vai se organizando, eu já vou fazer minha descrição audiovisual. Eu sou uma mulher branca de cabelo castanho, médio para escuro, tenho olhos castanho também médio para escuro, pele clara, estou usando maquiagem bem discreta com lápis marrom nos olhos, um batom mais para o marrom escuro, com um brilho e um vestido degradê na cor de azul. E o meu cabelo está, acho que um pouco para baixo do pescoço já. Não sei se corto, se deixo crescer. Quem sabe o meu amigo e parceiro dessa maratona me dá umas dicas, se o cabelo está ficando bonito, se merece cortar, se ele ficar mais bonito, curto ou comprido. Olá, gente, tá ótima a descrição, tá muito bonito o seu corte de cabelo, tá excelente. Vamos lá, rapidão aqui para não atrasar vocês. Meu nome é Mauro, estou fazendo a segunda formação da área que eu sou apaixonado pela, que é a análise corporal e comportamental. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta, uma mescla em amarelo, não chega a ser um puxado para dourado. Eu sou um homem moreno claro, cabelos e olhos castanhos. Estou usando óculos de armação cor preta, sem barba, 55 anos. E estou tendo aqui novamente o prazer de estar junto com a doutora Jussara, na nossa segunda maratona dos traços de caráter, e hoje no nosso terceiro episódio, onde eu quero trazer um pouquinho mais desse traço, que ele é simplesmente desafiador. E nós estamos na metade já dessa segunda edição, hein? Passa muito rápido.
Passa rápido, passa bem rápido e é realmente, novamente, na metade, muito bacana. O tempo voa mesmo, até porque, como eu falei, eu sou suspeito para falar, porque eu simplesmente me dedico muito, com paixão por essa área. Eu até engavetei as outras formações. Nada contra, amo, também gosto, mas essa daqui é o meu, tornou-se o meu xodó. Vou dar uma paradinha para você para dar a boa noite para o Silvano. Ele é aluno de uma formação onde que eu sou guardiã, vamos dizer assim, eu sou monitora dessa formação. E ontem eu tive o prazer de conduzi-lo no encontro que tivemos e ele já passou a me seguir e eu convidei ele para a nossa live hoje, Mauro. E ele está aqui presente, ele é um mineiro, Passos de Minas. Olha só, boa noite, Silvana, Silvano, boa noite, Rita, que também estou te vendo que está aqui com a gente. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. Hoje eu não vou fixar o nome Uhum. Pará de Minas, desculpa, corrigindo, é Pará de Minas, eu acho que eu disse Passos de Minas, né? Pará de Minas, perto de Betim, perto de BH, ele me falou hoje. Bacana, quase um conterrâneo, então, do João Gabriel. É o João Gabriel de Bom Repouso, que eu digo Bom Sossego. Ah, tá. Para Homônimo, mim é a né? mesma coisa. É a mesma coisa, homônimo, é repouso, sossego, quer descansar. Tá valendo, isso que importa. Maravilha, gente. Não, só mais um. Não sei se a gente espera mais uns 2 minutinhos, ou a gente já conversa e o Acho que pessoal. sim, para o pessoal ir chegando, daí eu, eu ia te falar que eu não vou fixar o tema hoje para ver se os comentários aparecem para mim. Lembra semana passada? Parou, Perfeito. ficou aparecendo só para você e eu não conseguia ver quem entrava, quem não entrava. Uhum. Excelente. E assim a gente vai conduzindo juntos. Maravilha. Ótimo. Melhor ainda. Mas que fez uma pequena colinha hoje, que tem mais informações, até eu estou me assimilando, que realmente são duas apostilas de atualizações ali, que até o virar no automático é chão para fazer. Mas é ótimo, como falei, está sempre em desenvolvimento essa, essa ciência. E E hoje, como nós temos uma pessoa que está entrando agora, e nós estamos introduzindo a live hoje, talvez ele não conheça o teu mercado, vamos dizer assim, o teu sim, nicho. Você poderia fazer um resuminho para ele dos dois primeiros traços, para ele entender do que nós vamos perfeito, falar hoje? perfeito. Vamos lá então. Creio eu que seja referente ao Silvano que está aqui com a gente, né? Isso. Eu não sei se ele já tem conhecimento, já ouviu falar, da chamada análise corporal e comportamental. Como que ela funciona? Ela é uma ciência, Silvano, que vem lá de trás, vem do mais perto possível, vamos dizer assim, do tempo de Freud, de Reich, Lowen, da bioenergética e tudo mais. Quando eles perceberam que a mente e o corpo é uma coisa só. E conforme a mente funciona, dá para você perceber como é que ela vai fazendo o quê? A modelagem no corpo. E com muitas pesquisas, descobriu-se que nós passamos na nossa fase, desde a época do útero, até os nossos 5 anos e meio, 6 anos de idade, mais ou menos, que está ali na chamada primeira infância, o que acontece? Conforme a criança está na fase de desenvolvimento, e nesses períodos ele vai recebendo muitas cargas emocionais, ele vai dando as que nós chamamos dores circunstanciais.
Essas dores, conforme o corpo vai se desenvolvendo, ele vai dando formato para esse corpo. E essas dores faz com que a criança tenha alguns comportamentos. Não só a criança. Cria-se na criança, mas na fase adulta, mesmo inconscientemente, ela responde a esses comportamentos. Muitas vezes ela não sabe o porquê. Então, a análise corporal e comportamental, ela vem justamente para explicar o porquê que a pessoa reage, como que ela funciona. Entre aspas, seria eu te dar o seu manual de funcionamento, para você entender o porquê que a pessoa trava, porquê que muitas pessoas ela é muito enérgica, muito comedida, muito emocional, muito aparentemente fria, que é o que nós vamos falar hoje desse traço. Ele dá essa impressão. E na combinação desses 5 traços, quando foi criado a dor circunstancial, para ele sobreviver ao meio, ele criou recursos, ferramentas, que nós chamamos de recursos aqui. Que esses recursos são o quê? Gostamos de falar, são os superpoderes que cada um deles tem. Então, eles foram criados da dor, mas para eles sobreviverem, eles nasceram, desenvolveram, melhor dizendo, esses recursos que os fazem ser incríveis. E o princípio da análise corporal, ela é justamente fazer com que todos os recursos fiquem sempre em evidência, como se fosse, eu gosto de falar muito desse exemplo, um time de basquete. Um time de basquete bem treinado, bem funcional, o que ele vai fazer? Cestas de 2 pontos, cestas de 3 pontos. Ah, então quer dizer que uma vez que eu tenho conhecimento do meu manual, eu vou estar sempre fazendo cestas de 2 pontos ou 3 pontos? Não. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre. Vai acontecer o que acontece com nós, um ser humano. Temos dias bacanas e temos dias que não estão muito bacanas. O segredo aqui é você aprender a, quando você está nesse dia que não está muito bacana, como fazer para puxar aquele traço para o que nós chamamos de recurso. E como é que é feito essa análise? Há uma média de uns 6 anos atrás, indo para 7 agora, um brasileiro, olha nós aí, Fora da caixinha. bateu o olho em todo esse conhecimento que estava espalhado para tudo quanto que é lado. Ele bateu o olho e falou, cara, isso é uma ferramenta que tem um potencial incrível, mas do jeito que está espalhado, não vai dar eficácia como que ela é projetada para dar. E ele foi construindo essa ciência, pegando todas essas análises, todos esses conhecimentos, e criou uma ferramenta que é chamada análise corporal e comportamental, a qual nós, analistas, quando atendemos um cliente, o que a gente faz? A gente observa 6 partes do corpo humano para fazer a pontuação dos traços, que nós chamamos de cada uma dessas 5 fases, traços de caráter. Tá ok? Pode falar, doutora. Mauro, nós temos o prazer de receber a Lenilei e a Vilma, nossas colegas palestrantes. Opa, uma ótima noite, Vilma. Seja muito bem-vinda. Lenilei também muito bem-vinda. Tá aí uma grande consultora financeira aqui. Quem Sim. precisar de dicas, já chama ela aí. Lenilei na chamada. É, com ela mesmo. E para resumir e já começarmos a falar desse terceiro traço, o que acontece? A análise, sim, um ponto principal é olhar o formato do corpo, nessas 6 partes que eu falei: cabeça,
olhos, boca, tronco, quadril e as pernas. Aonde nós vamos perceber, de acordo com o que ele recebeu de impacto emocional, que fez a modelagem do corpo dele, a gente vai pontuando nessa planilha, nesse gráfico. Pode ser que nessa pontuação, em alguma parte do corpo, não exista a presença do traço. Não significa que ele não existe no corpo todo. Assim como não existe ninguém no planeta Terra. Ninguém mesmo, não importa a raça, religião, língua, país, não tem. Que não existe, que não tem nenhum traço. Todos vão ter uma porcentagem de alguma outra coisa. Porém, não é só mais isso. Temos mais dois pilares também que nós nos baseamos. O corpo, a sensação e a expressão. Hoje, coincidentemente, esse traço, como ele é bem desafiador, nós temos que nos seguir muito pela sensação e pela expressão. E eu vou explicar por quê. Embora ele também tenha características no corpo, muitas vezes essa característica pode estar um pouquinho oculta. Mas a sensação e a expressão que ele vai nos transmitir, a gente consegue mapear ali. E, inclusive, mapear conforme ele vai falar, conforme ele vai se portar, se ele está usando para o recurso ou ele está usando na sua dor circunstancial. Tá joia? Então, a partir de agora, eu vou começar a falar desse traço. Todos, vou repetir mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Dúvidas, podem colocar nos comentários. Já São vou sempre muito frisando. bem-vindos os comentários. Sim, e já vou frisando. Não fiquem envergonhados. Pode fazer qualquer pergunta. Não existe pergunta boba. Então não fique com Pergunta vergonha. não feita. Isso, pode falar do jeito que você entende. Está tudo bem. O ambiente aqui sempre vai ser seguro. Eu vou captar, vou olhar a pergunta, vou responder da melhor forma possível. Vocês vão ver até que eu nem vou usar muito os termos técnicos, até porque na análise eu não uso muito termo técnico. Algumas coisas que vai se coincidir na parte medicinal, tá aqui a doutora Jussara, que é expert, e ela é da área, então nada melhor do que ela, do que eu, em vez de abrir a boca e falar besteira por uma coisa que eu desconheço. Eu vou Por isso a falar só nossa na área que eu parceria estou. dá tão certo, não é, Mauro? Pois é. Vou falar mesmo da área que eu domino, ou que você não domina agora, procuro buscar. Então, vamos lá. Inclusive, hoje é tempo, porque toda hora eu me esqueço e peço desculpas. Essa nova maratona que nós estamos fazendo, eu fiz uma coisa de propósito. Cada chamada, quem está olhando as chamadas, pode ver que tem um bonequinho de fundo. Cada hora está com um formato diferente. O primeiro boneco, ele veio meio Esquizoide. desmontado, meio espetadinho, tudo mais, porque é a característica que está impressa no corpo. O segundo traço, como uma mulher, estava envolta em tons arredondados, tudo mais, que é o que caracteriza esse traço. Esse terceiro traço, se vocês perceberem, tem uma pessoa dando um sorriso e ele é bem triangular e parece estar ocupando espaço. Já já eu vou explicando para vocês o porquê disso. Tá ok? Nomes, quando eu vou começar a citar o nome dos traços, desassociem com patologias ou algum outro problema nesse caso. Apenas mantiveram-se os nomes para homenagear os precursores disso lá atrás. Então, o criador desse método, que é o Elton Euler, talvez vocês conheçam ele por outras coisas que está construindo aqui, ele e mais duas pessoas na época criaram, só que ele hoje é o detentor oficial desse conhecimento. Tá joia? Ele resolveu batizar
homenagear os precursores, mantendo-se os nomes, tá? Então, E quando eu não falo o vou. nome deles aqui, não tentem fazer um vínculo com patologias que não tem nada a ver, tá bom? É meramente, como eu falei, uma homenagem. Eu acho que vou falar rapidinho para a Vilma, para o Silvano, quem está aqui, a Lenilei, Lembrei. os nomes dos traços, tá? E seus principais formatos e suas dores circunstanciais. Embora completinho, tanto no perfil da doutora Jussara quanto no meu perfil, tem a gravação que nós vamos falar detalhadamente sobre cada um dos traços, tanto na primeira temporada quanto agora na segunda temporada, tá ali. Só naquela cavocadinha ali que você acha. Tá Primeira joia? temporada nós fizemos em setembro do ano passado. Então, Correto. não é tão antiga assim. Tem menos Não, tá recente aqui. E tá agora essa aqui recente. também tá na terceira semana, então tá fresquinha, tá cheirando a tinta ainda, vamos dizer assim. O primeiro traço, gente, o nome dele é esquizoide. Nada a ver com esquizofrenia. Esse traço, ele marca por um corpo magro, que nós batizamos como quinas. Por isso, foi de propósito que eu fiz aquele bonequinho com pontiagudos. Geralmente é uma cabeça bem ovalada, marca-se pelas entradas no couro cabeludo, geralmente usa óculos, olhos bem esbugalhados, como os meus, um corpo bem magro, parece até que ele é meio encaixadinho, como se fosse um Lego que você vai pegando peças que estava sobrando e tentando montar um bonequinho, ele é nessa configuração. Pernas bem sequinhas, bem fininhas, que a gente até brinca que é canela, joelho e canela. Geralmente ali no quadril, ali na bacia, ali, tem aquele afundadinho, se você olhando em frente, na região ali do bumbum, na lateral das nádegas, é bem marcante. Mesmo com as pernas fechadas, você vai ver um vão, parecendo uma perna de alicate, parece um vão aqui no canto. É um traço que ele vai muito na imaginação. O mundo da criatividade é com ele. Ele é formidável em criar coisas excepcionais, da fora da caixinha. Ele vai pensando. Não é muito de mostrar sentimentos, ele é muito na racionalidade, porque como ele veio da dor circunstancial dele, que é da rejeição, que eu não aprofunda muito aqui, senão acaba eu passando o tempo aqui desse nosso traço. Então ele não gosta muito de contato físico, ele é muito fechado, muito reservado, muito observador, porém quando ele está com o apoio necessário, a imaginação dele vai a mil, é muito potente. Ele vai da fase uterina até o primeiro mês de nascimento. Após isso, quando vem a fase da amamentação, até uns 18 meses mais ou menos, em média, vem um segundo traço. O nome dele é oral. Oral. Esse sim, ele gosta de comunicação. Esse sim, ele gosta de contato visual, físico, adora trabalhar com os 5 sentidos, talvez um pouquinho mais de um do que um pouquinho mais do outro. Então, tato, paladar, olfato, o conforto de uma roupa, aquele olhinho do gato de botas, que eu gosto de usar muito, aquele olhinho pidonho, assim, de pedinte. Ama colo e gosta de dar colo. Ele tem emoção à flor da pele. É tanto que eu usei, tá até bombando ainda aqui um Reels, e tá certo, tá bombando de uma forma um pouquinho aquém do que eu esperava, mas tá tudo bem. E tem um casal programando para viagem, você pode ver que a mulher tá toda aí emocionada, que ela vai viajar contente, rindo de fio a pavio. Por quê?
Pode ser que ela vá primeiro para um lugar que ela já foi e amou. Pode ser que ela tenha pela primeira vez para algum outro lugar, então ela está louca para descobrir cultura, comidas, sabores, aromas. Então ela está empolgada com isso, de conhecer novas pessoas. O maridão tá certo, sisudo, tudo mais, que esse eu não vou falar dele agora não, que ele é o traço vizinho. Depois eu vou associar novamente esse Reels e falar o porquê dele é assim. Então ela tá assim. Então esse é o traço da oralidade. E ele não gosta de ficar sozinho. Quer deixar esse traço na dor, que a dor circunstancial que nasce dele é o abandono, é deixar esse cara trabalhar sozinho. Numa sala fechada, sozinho, sem contato, rapidinho ele trava. Ele é tão emocional que ele quer falar muitas coisas ao mesmo tempo. Ele vai falar do frio, de um episódio que ele viu numa maratona. Se é um amante de dorama, ele vai tentar falar sobre dorama. Muitas vezes ele quer carregar a dor dos outros para ele. Ele se sente demais. Eu tenho que ajudar aquela pessoa, senão eu vou abandonar essa pessoa. É a dor circunstancial dele do abandono. Então, muitas vezes ele carrega a dor dos outros para não ter a percepção que está sendo abandonado. Então, ele é emoção pura. E é o oralzão. Maravilhoso. Ele já tem um rostinho mais arredondado, uma bochechinha mais saliente, lábios mais róseos e mais assim, o famoso biquinho, como se estivesse usando uma chupeta. A hora que ele sorri, dá para ver a arcada dentária até lá atrás. Só que a impressão dos dentes, aquele dentinho criança, ele parece uma criança grande. Se eu errei o português, me perdoa, mas é a melhor expressão que dá. Ele parece estar sempre assim, com aquela expressão de com medo. Não me abandona não, fica aqui comigo. Esse é nosso amigão, o oral. E qual é o exemplo que você dá de uma pessoa assim para eles pensarem? Eu acho que o mais clássico que eu posso dar é o saudoso Jô Soares. Comunicador. Comunicador, aquele fofinho que dá vontade de apertar. Lembre quando quando ele estava vivo e tinha o programa dele, vira e mexe em algum convidado, ele ia lá e contato, calor humano. Eu estou aqui, você está aqui comigo, então você não está me abandonando. Então, é o melhor que eu posso expressar. Esse traço ele pode ter, só que não vou falar muito certinho, que eu quero que vocês assistam, que vocês vão adorar. Ele pode ter dois caminhos. Se ele foi muito interpretado quando ele chorava, que era fome, deram só mamadeira e tudo mais, ele parte para o cheio ou exagero. Então, o vazio dessa dor do abandono que vai dar para ele não vai entender o que está faltando. Então, o que vier para ele, ele vai fazer. É aquela festinha de aniversário que eu já vou explicar o exemplo disso. Ou, se ele não foi atendido na dor dele quando estava chorando. O exemplo clássico. Pô, acabou de mamar e está chorando de novo? Deixa chorar até dormir. Vai cansar, vai dormir, vai me dar sossego. Vai abandonar também. Se um chorou, mas ganhou mamar, mas não era o choro, não era por causa de fome, era porque estava alguma coisa pinicando, calor, uma cólica, um cansaço mesmo, mas deram uma mamadeira para ele, por exemplo, não foi atendido 100% o que ele sentia falta. Mas atenderam ele de alguma forma. Então, o que ele parte? Eu não sei o que eu quero, mas o que vier para mim tá bom, ele vai. Só que ele pisa, é o cara que, literalmente falando, ele vai pisar na jaca em termos de exagero. E o outro, se foi aquele exemplo que eu te falei, pô, acabou de mamar, tá chorando de novo? Deixa eu chorar até dormir, pelo menos assim, eu não tenho sossego. Ele fala, eu não fui atendido na minha dor. Fui abandonado aqui. Então, também, já que não querem me atender o que eu quero, também não quero nada. Aí que vem o exemplo da festinha de aniversário. Se vem um e fala,
Tem brigadeiro? Não tem. Ah, tudo bem. Mas tô vendo que tem bolo, tem refrigerante, tem salgadinho, tem sanduichinho. Eu vou aqui. Então ele parte para exagero de comida, de bebida, de compra, de jogo. Bobear, ele vai para tudo. Consumidor, é um comprador compulsivo, o consumidor compulsivo, agora me fugiu a palavra. Se for o outro, tem brigadeiro? Não tem. Então não quero nada. Se ele tentar fazer uma média, por exemplo, mas come alguma coisa, toma um copinho de refrigerante, ele vai pegar o copo de refrigerante, ele talvez até ameace a tomar, mas aquele refrigerante vai esquentar e perder o gás na mão dele, porque ele não vai tomar, porque ele não tinha Correr o que ele voltado. queria, eu não quero. E tá. Então fica um oral vazio ou oral cheio, ou antigamente nós chamávamos de oral do excesso e oral da falta. Então, qualquer uma dessas duas expressões tá certo. Não tem problema nenhum. E hoje chegou a hora de nós falarmos desse traço. Esse traço aqui, ele tem maior impacto emocional, né, entre os 18 até 30 meses de idade. Mas ele vai se formando até os seus 4 anos, mais ou menos. Tá pegando isso daí. Como assim, Mauro? O que você quer fazer formar? O processo de mielinização do sistema nervoso central, que é aquela bainha de mielina que vai deixar a capinha, uma capinha de gordura que vai deixar a, vamos chamar assim, a avenida principal do seu circuito nervoso, ela está se formando. No esquizóide, ele começa, vai no centro, vai até mais ou menos na linha da cabeça. Do oral, ele termina de pegar da cabeça, chega até mais ou menos no pescoço aqui. Esse, ele vai atingir toda a área do tronco. É onde ele já começa a ter o quê? Controle das mãos. Pode estar engatinhando. Pode estar... Oi, Joraci, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Pode estar Ju. começando a balbuciar as primeiras palavras. É aqui que ele vai fazer alguma gracinha. Vai anotando essas dicas. E o que acontece? A criança, os adultos, primeiramente, já estão tão loucos, né, para ter o contato da criança. Começar, agora sim, começa para valer a interação adulto-criança. Porque enquanto estava chorando, no máximo no colo. Agora, ô meu neném, vem cá, vem com o papai, vem com o titio, vem com a vovó. Bate uma palminha, fala alguma coisinha, se faz alguma gracinha, alguma coisinha que ganha festa, a percepção dele, opa, estou sendo querido. Porém, ou muitas vezes entra aquele jogo de manipulação do adulto. Você ama mais quem? Papai ou mamãe? Fala que é mamãe, fala que é papai. Tem a Tá competição. bombardeando a manipulação da criança. Criança que é inocente, mas eu gosto da mamãe. Ah, então o papai tá de mal. Que impacto que vai dar para essa criança? Ah, então quer dizer que se eu falei que eu gosto da mamãe e o papai falou que não gosta de mim, eu tá de mal? Se eu falasse, ele ia gostar de mim? Dor circunstancial gravada, manipulação. E essa dor de manipulação pode gerar nele, na fase adulta, um egoísmo parental, fala, não, então eu só gosto da minha mãe porque minha mãe me dá carinho, meu pai não gosta de mim. E muitas vezes é porque muitas vezes o pai é um pai mais esquizoide, não é que o pai não gosta. O esquizoide, ele é racional. O esquizoide não gosta de beijo, afeto. Ele gosta de proporcionar coisas que deem conforto. Se esse traço ele percebeu e não entendeu essa comunicação, meu pai não gosta de mim. Não, não é isso.
Eu tinha essa percepção antes de eu conhecer tudo isso, porque o meu pai, ele era esquizoide. Muito. Eu entendia que meu pai me abandonou. Pode falar, doutor. E o que me veio agora, Mauro, nós que somos palestrantes e que nós pegamos populações diversas, com todo esse Uhum. conteúdo que você nos passa, a gente consegue, quem está nos assistindo, nos ouvindo, a gente identificar ali e chamar a pessoa de um determinado jeito para prestar mais atenção se ela está desfocada do assunto. Sim, perfeito. E também vai trabalhar, aqui entra também muito o sistema VAC, né, que é o visual, auditivo, sinestésico. Esses traços, muitos vão trabalhar com isso daí também. Por exemplo, o esquizoide. Imagine você fazendo uma construção de um equipamento que tira o sal da água. Ele gosta dessa conversa, ele quer papo, ele gosta de papo que tenha conteúdo. Conversinha furada sobre o que está acontecendo, por exemplo, no tal do Big Brother, ele não quer. Então ele já vai analisando isso, pensando. Oral, olha, imagina você sentindo a brisa leve do mar, o aroma das flores, naquela caminhada, a onda do mar, né, a barulho da onda quebrando na praia. Opa, cativou oral, o cara ele já vai se imaginando com uma roupa confortável, a maciez da areia, um vento batendo na pele, o cheiro do mar, né? Captou? E esse daqui, como a dor circunstancial dele é da manipulação, ele acaba querendo trabalhar com o quê? Ele vira um traço racional também, e ele vai querer trabalhar sempre em busca de, se tiver na dor, busca de poder. Prazer para ele não quer saber muito disso daí, não. Ele quer poder, manipular. Com isso, se ele tiver na dor, já na fase adulta, lembra que eu estou falando aqui, gente, é quando criança, as crianças, nós, eu, vocês aí, nós percebemos o mundo de um jeito. Hoje, adultos, nós atendemos de outro. Só que essas dores circunstanciais ficaram gravadas na fase da milenização ali, naquele momento. Então, tudo que nosso inconsciente tenta relacionar com o que está acontecendo agora, ou isso daqui lembrou quando eu era criança, não eu posso tomar cuidado aqui, senão eu vou ser manipulado. Então eu vou me precaver aqui. Ou eu vou ser abandonado, ou eu vou ser excluído. Então eu vou tomar essas decisões aqui, 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 aqui e ali. Muitas vezes, como eu falei, essa briga, muita desse negócio, parece inocente, mas não é muito bem inocente. Ah, meu filho gosta mais do papai do que da mamãe, né? Tá manipulando a criança. Pode ser uma brincadeirinha, mas lembre-se, a criança é inocente. O que ela está captando ali para ela, muitas vezes para ela, naquele momento, naquela circunstância, é uma verdade absoluta. Porque a figura que ela vai estar sempre registrando as coisas é a figura paterna, ou aliás, a figura dos pais, pai ou mãe, que vai estar sempre em contato com a criança. Então, muitas vezes, isso daí pode ir acentuando esse traço. Alguém fez uma pergunta, falou alguma A coisa aqui? Juraci A fez um Jaci comentário. Nossa, trago muitas marcas de criança. traz, e ela percebeu que quando eu fiz a análise com ela viu bem o que está acontecendo aí, né? Por causa dessa triangulação com os pais, muitas vezes com essa humilhação, ah, você gosta mais da mamãe do que de mim, né? Tô de mal. Eu também não vou te levar para brincar no parquinho. Tô de São exemplos mal, bobos, tô tá, gente, que de eu tô vendo para mal, poder, ó, gravar. Né? Eu tô de mal, não quero tô mais. de mal. A criança se sente humilhada, fala, poxa, mas peraí, eu tenho culpa que eu gosto mais da minha mãe, por exemplo. Ainda mais que
A criança, quando é menino, começa-se, principalmente mais a partir da idade mais tenra, 5 anos e meio, 6 anos, começa a ter mais essa formação do complexo de Édipo, onde o menino geralmente tem a maior predileção para ficar com a mãe, e no complexo de Electra, que a menina tem mais predileção para ficar com o pai, com o masculino, vem com uma, entre aspas, uma bomba dessa na criança, ela fica assim, o que eu vou fazer? Então, quer dizer, se eu falar que eu gosto mais do meu pai, minha mãe vai falar que tá de mal, ou vice-versa, ela fica se sentindo assim, poxa, estão me manipulando aqui, caramba, eu não posso ter os meus sentimentos. Com isso, a criança começa a ter uma exposição de traumas que ela não consegue entender. Mas por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Não está se lembrando ativamente que essas manipulações que pareciam ser ingênuas deu esse bombardeio mental para essa criança. E outra coisa, assim como em outros traços que eu falei, eu sei que é chover molhado, mas quando o casal está com problema, tudo afeta. Tanto o problema emocional, se tem no meio do caminho aí algum vício, muita briga, ou seja, aquele clima tóxico, Pesado. pesado, isso também complica. Ainda mais se no meio do caminho o relacionamento tá indo para carga Cachoeira d'água, abaixo. descarga abaixo, a briga com o filho. Não, filho é meu. Não, filho é meu. Eu vou ficar com ele e você não vai ver meu filho. Toda aquela briga judicial que vocês com certeza já imaginam como é que é. Isso para criança É péssimo. é horrível. É uma coisa assim que a criança não consegue absorver. E muitas vezes ela cria o tal do falso eu, onde ela começa a tentar ser egoísta e ela cria uma vida adulta meio assim, superficial. Porque ela está querendo sempre se realizar, ela que está sempre querendo estar em evidência, já que ela descobriu que para ela está em destaque, já que aquela brincadeira de, então, você gosta mais da mamãe do que de mim, então não quero mais você, para ele não ter essa sensação de estar manipulado ou ficar jogado às traças, ele começa a querer fazer de tudo para ficar em evidência. Não ser manipulado, não ser trocado. Nessa, ele pode adquirir uma hipervigilância muito grande, atenta a tudo que está fazendo, ele é bem observador, bem esperta. Muitas vezes ele fica agressivo por causa disso, para poder ele ficar sempre na evidência. E aprende a ser um sedutor de forma maior. Como diz o João, top. Ele fica assim. O João fala assim mesmo, Né? lembrei E tem esse, dele. Só que ele não vai esse entrar vício de hoje. linguagem de falar top, né? Então ele que está sempre querendo se manter em movimento. Ele quer estar sempre em evidência, ele quer estar sempre em destaque. Muitas vezes, ele por ter essas dores e ter sido manipulado assim, ele apresenta também agressividade a poder atender o quê? Poder. Lembra que eu falei? Ele não quer muito saber de afeto, não. Ele quer poder. Ele quer poder, ele quer vantagem para ser protegido, ele começa a disputar com os irmãos, a triangular, e tem uma facilidade enorme. Já vou entrar no que eu quero dizer por isso. Para ele manter a imagem de estar sempre em status, em evidência, eu sou o alfa, o ômega e tudo mais,
ele acaba muitas vezes deixando de ser autêntico para poder copiar alguma coisa de alguém, porque se der o conforto para ele, o conforto errado, porque ele vai estar na dor circunstancial dele, estou em evidência, ele vai fazer isso. Por isso que ele tem a tendência muitas vezes a ser um egoísta, centralizador, vai priorizar o quê? Segurança e o aumento da desconfiança para tudo e para todos é com ele. Ó, Silvano falou, já fui assim. Uhum. Eu também já fui assim, isso é natural, tá tudo bem. Quando a gente não conhece os nossos traços, a gente age assim, porque o inconsciente faz a gente entrar no quê? Na sobrevivência. E na sobrevivência, como nós não conhecemos os nossos recursos, a gente apela para as dores. Como numa briga. Numa briga, você aprende você leva um tapa, você vai revidar com outro tapa. É mais ou menos, grotescamente falando, é assim que acontece. Como ele Quem tem nunca foi medo. reativo, né, Mauro? Oi? Quem nunca foi reativo? Quem nunca, né? Quem nunca? Fica impulsivo, gosta, se ele tiver na dor, ele vai. Ele não é muito de acatar regra, não. Ele bobear, ele vai quebrar regras para poder estar em evidência. Ah, não! Isso é comigo. Eu que vou fazer. Eu que Vai sou na bom frente que eu aqui. vou fazer. Isso, eu que sou bom aqui. Não, essa regra eu não aceito. Por quê? Muitas vezes ele vai ter a percepção de que se eu acatar uma regra, eu vou estar submisso. Sendo submisso, eu vou ser manipulado por alguém. Então, não quero isso. Eu vou fazer mesmo desse meu jeito e pronto. Muitas vezes, ele vai fazer o seguinte, senador: não reconhece os erros. Você vê que a Rita falou aqui. Tem uma Eu digo amiga. para você, Mauro, tem uma amiga que tudo é do signo. Depois que tive o conhecimento sobre traços de caráter, nunca mais acreditei em signo. O que tem a falar sobre isso? Boa pergunta, boa conotação. Até hoje, pessoal, Rita e todo mundo, não há provas cabais que o signo tem alguma influência. Então, como eu vou partir para o lado da ciência, que é o que eu defendo, porque o análise corporal e comportamental, ela é determinista, que quer dizer o seguinte: você é aquilo que você precisa ser. Se o seu traço está no recurso, você vai ser aquilo. Se o seu traço estiver na dor, seu traço vai estar agindo daquela forma. Então, com todo respeito, todo carinho a quem gosta de Astrologia. astrologia, né? Que gosta de signo, com todo respeito. Nós não seguimos essa teoria, tá ok? E uma outra coisa, como eu sempre falo, eu vim dessa escola também. Aquelas frases motivacionais que você pode ser tudo que você quer, gera uma dor enorme. E eu vou Porque dá explicar o porquê. frustração, não é? Não é E eu vou explicar o porquê. Uma porcentagem maior do meu traço é na esquizoidia. Se alguém vem falar para mim que eu posso ser tudo que eu quero ser, meu corpo nunca vai conseguir ser daquele Renato Cariani, ele é de musculatura, ele é fisiculturista, é um cara, é um bombado. Eu não vou conseguir, porque o meu cérebro foi programado para melhor dizendo, meu corpo foi programado para sustentar meu cérebro para poder criar minhas coisas. Então, o meu corpo fala: essa estrutura que é o suficiente para eu aguardar meu cérebro, tá tudo bem.
Então eu não vou conseguir, jamais, mesmo que eu tome 1 quilo de whey, de bomba, meu corpo nunca vai ser um corpo saradão. Eu posso ter alguma definição muscular, mais sutil. Mais sutil. O Silvano está perguntando se vai ficar no YouTube. Vai ficar gravado aqui no Instagram, tanto no meu Tá no perfil Instagram quanto e muitas vezes eu tenho o hábito de colocar também no canal, mas por enquanto fica gravado aqui, Silvano. Tá no joia? meu perfil e no perfil do Mauro. Isso. Então você pode assistir a hora que quiser, inclusive pode fazer perguntas depois para gente, para mim, que eu vou ter o maior prazer de lhe responder, tá bom? Foi um enorme prazer, uma ótima noite para você, tá joia? Um abraço. Na dor, esse traço, ele vai ser convencido. Ele pode ser arrogante. Na dor, ele pode adquirir uma habilidade péssima de mentir. Que bom, Silvano. Vamos conversando, que você tem muito mais. Isso daqui é só. Ah, não, aqui é Juraci, perdão. É que eu tô com a minha Eu vou lâmpada tá ler, atrapalhando aqui. pode deixar que eu leio para você. Pode deixar. Peraí, agradeço. Estou aprendendo muito mais sobre mim do que tudo que aprendi a vida toda. É por isso que é apaixonante essa ciência, porque as outras são maravilhosas também, mas a análise corporal, eu acho que ela abre caminhos para as pessoas, para ter E uma você vida escolhe se clara. quer manter um padrão ou escolhe mudar esse padrão. Exato, exatamente. Isso mesmo, Rita, é maravilhoso. Isso daqui é uma coisa. Quem tomou dessa água não para mais, vou falar assim. Quem para? O Não, Mauro eu tem não que consigo parar encontrar mais. uma analista para ele. É, que mais esse traço? Ele herda comportamentos narcisistas. Tanto narcisista manipulador, como narcisista vingador. Ele faz papel de vítima, se ele depender da circunstância. Então ele Ativa e pode, passiva? sim. Ah, eu fiz isso porque eu não estava conseguindo tal coisa, porque eu não consegui amparo de alguma coisa, então ele justifica para ser vítima. Ah, eu fiz isso porque eu estava aqui precisando disso daqui, e eu não consegui o apoio de vocês. E com isso ele começa a fazer o quê? Novamente, a nossa manipulação. Com isso ele consegue seduzir para conseguir alguma coisa, E cria será que é mais da expectativas. mulher isso? Mas tem homens Oi? bem sedutores. Será que é da mulher isso? Porém, tem homens Não, bem homem também. sedutores. Homem também. Se ele precisar atingir alguma coisa, O ele objetivo, consegue seduzir. Não só seduzir no aspecto da sensualidade, sim. mas seduzir no aspecto dele conseguir algum objetivo que garanta poder, garanta destaque para ele. Então ele vai nisso daí. Geralmente ele vai se achar o dono da razão. Vai ser difícil falar para esse cara condenador que ele estava errado ou que ele cometeu algum erro. Não, 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 eu não errei não. Se aconteceu alguma coisa que você acha que eu errei aqui, foi porque fulano que fez tal coisa aqui para mim. Ó a justificativa, ó a manipulação. Eu sou vítima que nem você. Foi ele que me fez eu errar. Então ele vai jogar sempre esses artifícios para ele nunca ficar como uma pessoa comum, com erros e acertos, como todo mundo é. Na dor ele fica assim, presunçoso. Como ele é muito racional, ele age com rapidez, ele consegue ter uma intuição muito alta. E aí que está o perigo. Na dor, aí que está o perigo. Na dor, ele pode perceber alguma coisa que ele vai falar:
Esse é o ponto fraco. Vou usar até a Rita aqui, com todo respeito, tá, Rita? Descobri que o ponto fraco da Rita é tal coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou precisando que ela me faça uma um determinado favor. Eu vou usar isso que eu conheci dela para A meu seduzir favor. e fazer alguma coisa para o meu favor. Esse é o que ele começa a fazer. O que ele faz? Como ele tem medo de ser manipulado, ele é muito fechado. É aquilo que eu falei quando eu falo, muitas vezes, quando eu estou fazendo análise com o meu cliente. Se vem alguém chegando com muita pergunta para ele, ai, como é que tá a sua vida? Ai, isso daqui, ai, não sei o quê. Ah, você está casado, está solteiro, está namorando, tem filho, quantos filhos você tem, quanto você ganha? Ele vai olhar e falar, por que que eu vou passar todas essas informações com essa pessoa? E outra, eu passando essas informações para essa pessoa, o que que ela pode fazer para eu ficar na mão dela com essas informações? Então ele é muito fechado nessa parte. Porém, como ele é muito intuitivo, aquele exemplo que eu fiz usando a Rita, até obrigado, Rita, que eu tomei a liberdade de usar o teu nome, ele vai falar assim, eu tenho um trufo na mão aqui, eu tenho uma cartinha na manga, então quando eu precisar, já sei o que eu vou fazer. Na cartola, Manipulação, sedução, com o coelho, na cartola, com coelho. coisa na cartola. Então ele gosta de fazer isso. Ele pode estar se arrebentando, mas ele não vai se mostrar vulnerável. Vulnerável para ele tô vulnerável, baixei a minha guarda para alguém me manipular. Tô lascado. Me Então ferrei. não vou me deixar ninguém saber nada. Então ele fica muito com medo de ser enganado. Qualquer coisinha que se ele cismar, que alguém vai querer se apossar de alguma informação, vai querer abusar da bondade dele, da generosidade que ele tem, ele se afasta da pessoa. Ou ele faz de um jeito para afastar a pessoa. Por isso que ele fica agressivo muitas vezes. Odeia dever para alguém. Dinheiro, favor. Se ele necessitar fazer alguma coisa para alguém, melhor dizendo, se alguém faz alguma coisa para ele, se ele não tiver plena, pura convicção de que se foi feita alguma coisa para ele, nem que seja dar uma caneta para ele, foi de coração, o que ele quer fazer com essa caneta? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma caneta melhor para ele. Porque se eu der uma igual ou um pouquinho inferior, ele vai falar, nossa, eu dei uma caneta legal para ele, ou como o João fala, uma caneta top para ele, e ele me dá essa furreca aqui? Tô sentindo Lança, hein? saudade do João hoje, não Pois é, apareceu ainda. acho que ele deve estar Ele tá correndo dando atrás aula. dos projetos dele. Então ele vai querer pagar ou na mesma altura, um pouquinho para mais, esse favor. Dinheiro, então, nem se fala. Não gosta de dever nada para ninguém. Já ele é o contrário. Como ele não quer ficar com o seu saldo negativo, o seu limite, não quer usar o seu limite bancário, vamos dizer assim. Porém, se ele conseguir argumentos que ele possa pegar o limite de alguém, tem isso, tem aquilo outro, ele vai usar aquilo ali para quando ele precisar daquela cobrancinha sutil. Olha, agora eu preciso que você faça isso aqui para mim. Pode ser? Tá tudo bem? Belezinha? Então ele Olha vai que o usar. Juraci colocou. Nossa, conheço muitos assim, agora já sei o motivo. É bem por aí. É bem por aí. Ele é aquele cara que possui a alma de chefe, mas é aquele chefe que quer ficar sentadinho na cadeira e mandando. Faz aqui, faz ali. Mas, ó,
eu sou o chefe, tá? Ele vai A ser ideia assim. foi minha, a ideia foi A minha. ideia foi minha, viu? Você vai executar. Mas está Ou em executando porque eu criança, estou te permitindo você executar. Mas sou eu o autor, tá? ou em criança diz assim, a brincadeira é minha. É. Se o jogo não for do jeito Vidente que eu entrou, quero, a bola é minha, eu Laura. vou embora. A nossa vidente amada entrou. A Cleonice. Exatamente. Como é o modo de viver já na fase adulta? Lembra que eu estou falando? Tudo isso é na fase de criança que ele teve essas percepções. Muitas coisas pode ser uma coisa inocente. Mas para ele, quando criança, ó, Cleonice, boa noite, bem-vinda. Essas dores foram criadas como criança. Então, para ele, o que ele aconteceu, o que ele viveu, era uma verdade absoluta. Hoje a gente vai falar assim, não, mas isso é coisa de criança, poxa vida, imagina. Entre aspas, que é como eu falei, Brincadeira, está tudo Tiquinho. gravado no seu inconsciente. Então, o que que o seu cérebro associar com alguma coisa que dê a percepção dele, ele vai disparar esses gatilhos que você vai agir e reagir assim. Então, a imprudência, a intensidade, só que a intensidade desse aqui não é a intensidade do oral. Do oral é que ele quer intensidade porque ele quer sentimento. Aqui ele quer a intensidade do poder. Então ele vai fazer tudo para estar em destaque. O oral, na intensidade dele, ele muitas vezes ele vai se negar para poder ajudar alguém. Ele vai carregar as dores de alguém. Então ele muitas vezes ele vai entre aspas, se neutralizar para poder não se sentir abandonado e fazer alguma coisa para ele. Aqui a intensidade dele é: eu quero poder, hein? Eu quero evidência. Então, se eu precisar na dor, eu vou enganar. Só que ele é esperto, ele engana os outros, que é errado na dor, mas ele é difícil tentar passar a perna nele. Ele é aquele carinha sempre que está com uma pezinha atrás para pular. Controle e domínio, ele quer muito. Muitas vezes ele está na pior, desculpa a expressão, pessoal, porcaria da vida. Mas o Acha status, mal. não, tá tudo bem, eu sou bom. Eu Então ele sou vai querer bom, estar sou sempre bom, sou bom. com aparência, ele está sempre sucedido, ganhando, porque não vai, vou repetir outra vez, não vai admitir fraqueza, mas nem em sonho, nem em sonho. Na dor, ele vai ser o arrogante ao ponto de querer ser convencido. Eu sou melhor que qualquer um aqui. Ninguém faz tão bem quanto eu. Não é aquela afirmação. Olha, eu sou bom no que eu faço. Você está se autoafirmando. Não, eu sou melhor que qualquer um aqui. Nossa, esse ambiente não é digno para mim. A arrogância dele pode jogar isso aí. E aí que está o truquezinho. Como ele ama joguinhos de poder e tudo mais, qual é o trunfo dele? Lembra que eu falei que para uma boa análise nós olhamos do corpo, e isso que eu não falei nada ainda do corpo dele, já já eu vou falar. Do Porque esse corpo. traço, ele é muito, 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 muito na sensação e na expressão. É ali que a gente vai muito analisar esse traço. Então, ele é um camaleão. Se ele precisar ser um cara bem criativo, bem quietinho, bem tranquilão, como um esquizoide, ele vai ser um esquizoide. Se ele for da intensidade, do amor, do beijo, do afeto, do carinho, da oralidade, ele vai lá. Não está nem vendo. Dos outros traços, de programar, de planejar, de ser um cara bem programador, que é o quarto traço, ele vai. Se ele tiver que apelar para sedução,
o palco, aqui, gente, assim, aqui já vai um pouco aqui na sedução mais pro lado da sensualidade, da sexualidade, que é o quinto traço, ele vai. Então ele consegue permear nos cinco traços de uma forma incrível. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando isso aqui, a sensação e a expressão que ele vai falar pra gente. Que muitas vezes no corpo pode não ter nada, mas no jeito que ele fala, na atitude que ele tem, opa, achei uma coisa. Que ele vai querer sempre que ser o quê? O narcisismo em alta, ele vai querer ser o centro do universo. O mundo gira em torno dele. É graças a ele, senão se ele parar, o mundo para. Ele vai ser mais ou menos isso. Então, muitas vezes, ele não quer demonstrar os sentimentos pela racionalidade dele. E assim como no esquizoide, ele não vai demonstrar os sentimentos. Porém, o esquizoide vai buscar fazer alguma coisa para dar conforto. O nosso traço aqui, que já vou falar já já o nominho dele, ele pode muitas vezes se tornar frio, insensível, antissocial, antipático até. Ah, você viu o que está acontecendo com uma pessoa? Você viu que o Luizinho, se for uma pessoa conhecida entre eles, mas se ele estiver na dor, Luizinho estava andando de moto, ele perdeu o equilíbrio ali, levou uma fechada, bateu a moto, quebrou a perna. Ele vai dizer, é Ele mesmo? quebrou a perna, não eu. Azar dele. Ou dizer assim, é mesmo? Nem sabia. É? E eu com isso? O famoso. O E o que? Kiko, Ele quebrou a perna. a minha Espera tem aí, tá me quebra. devendo alguma coisa? Senão eu já vou cobrar já. Então ele fica muito assim. Ele fica muito, 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 muito. Porque ele consegue, entre aspas, anestesiador. Mal sabe ele que ele é anestesiando todas essas dores, essas sensações. Um dia o corpo cobra. Que o corpo vai engolindo isso, vai tornando-se problemas de saúde para ele. Que lá no quarto traço, isso pode disparar. Que nós vamos falar sobre isso no quarto traço. Então, como ele gosta de tudo isso daí, na dor, esse traço, ele fica uma bombinha relógio também. Perigoso, bem perigoso. Ai, Mauro, então quer dizer que esse terceiro traço que nós temos, nós somos vilões? Somos malvados? Não. Isso estou falando de dor circunstancial, desse traço. Mas quando ele está num recurso, que eu já já vou falar os recursos que ele é incrível, ele é maravilhoso, tanto quanto os outros cinco traços. Na dor, ele é muito de argumentar, de dissuadir, mas tem uma oratória maravilhosa para atingir aquele objetivo que ele quer. Tropeça na dificuldade dele assumir que ele está errado. Quando ele está querendo alguma coisa, se ele vir com muita embromation, então, ô Mauro, eu estava precisando de tal uma coisa, mas eu não sei como eu vou pedir para você. Fala logo o que você quer, para ver se eu posso te atender ou não. Ele é assim, ele já vai cortando logo os embromation, ele já vai cortando na hora. Fala que tu quer. Papo reto, Quase isso. papo reto. Papo reto. Fala o que você quer. Apesar de ele ter a pose de chefe, gosta de poder, né? A sensação de poder que está, a sensação que ele está ganhando, ele não tem o que nós chamamos da perna. Como assim, Mauro? Ele não consegue executar por conta própria. Por isso que ele vai articular outras pessoas, vai articular outros recursos, os traços que ele tem para atingir os objetivos dele. E, se possível, ele quer que alguém faça por ele.
Ele só quer ganhar. Mas suar a camisinha não é com ele, não. Ficar com a camisa molhada, não é com ele, não. E muitas vezes também ele vai querer fazer isso, porque se acontecer alguma caca, aí, ó, você estava errado naquilo que você fez, hein? Não, eu não. Foi a pessoa que eu orientei a fazer uma coisa e ele fez outra, justificando. Narcisista, eu tô certo, ele que fez o errado. Eu sou tão vítima quanto você. Não tem nada a ver com isso. Ele vai estar sempre se protegendo para não demonstrar o quê? Vulnerabilidade. E isso para ele é a vulnerabilidade. Agora, ponto forte com esse cara está no recurso. Intuição, liderança, habilidade de orientar e inspirar pessoas. Ele cria tudo isso. É um aventureiro, ele é um inventor, por isso que ele vai lá. Lembra que eu falei do camaleãozinho? Se o Schizori criou alguma coisa maravilhosa, opa, é comigo, vamos fazer, vamos trocar. Aqui sim, ele quebra a barreira porque ele vai querer trilhar caminhos que outros não trilharam. No recurso, ele vai ser um bom gestor, visionário, ele vai ser dono de um charme, de um carisma muito bacana. Como ele quer em evidência, ele também vai pegar aquela questãozinha da vaidade, de se vestir bem, e tá bem aparente. No recurso, o mundo pode estar caindo. Tá tudo bem, eu tô aqui. Tá tudo bem. Para que esse perrengue todo? Calma. Vamos ver o que Dá está tempo para acontecendo? tudo, dá tempo para tudo. Isso. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Ah, fulano, faz assim. Fulano, faz assado. Vamos ver assim, vamos ver aqui. Ele consegue achar resolução para tudo. Pensa rapidamente. Ah, tá dando um erro em tal coisa. Ah, então para de fazer assim. Faça assado. Resume as situações. O oral, por exemplo, o oral ele vai fazer uma tormenta, um tsunami numa gota d'água que caiu no copo. Para ele é um tsunami. Para ele não, calma. Ah, é assim, é tal, tal, tal. Já vai achar a pessoa certa para ele correr para fazer tal coisa. Ah, você não está conseguindo? Peraí. Ó, vai lá ajudar ele a fazer assim, assim, assado. Então ele consegue articular, ele consegue negociar. Então, para a venda desse cara, não tem o quê? Não tem o quê? Esse cara, para vender, ele dá nó em pingo d'água. E nó cego, hein? Ele consegue fazer isso. O Eunice está se matando de rir. Mas é bem por aí. Tsunami. Na dor, eu não preciso nem falar, né? Na dor ele vai ser tudo que é de ruim. Manipulador, desonesto, arrogante, explorador, insensível, egoísta. Na dor ele vai ser isso aí. Não dá a impressão que vai estar com falta de remorso. Aquele exemplo do carinha que quebrou a perna porque caiu de moto. Nossa, você não tem dó dele? Ah, não. Ele que quebrou a perna, foi a perna dele. A minha tá aqui, tá bonitona. A hora que der, a gente vê o que vai fazer com ele. Mesmo que Tá na seja um irmão, porcaria. ele vai falar isso? Oi? Mesmo que seja um irmão dele, ele vai falar isso? Também, se tiver na dor, é ele que tá se arrebentado, tá, se arrebentou. Caiu porque quis, vai ser assim? Saiu porque quis. No mínimo, no mínimo ele quis fazer o grauzinho. Caiu porque quis. Bem feito. O nome desse traço, ele é o psicopata. Calma, não criemos cânico, como falaria o Chapolin. Não é o psicopata que vai aparecer, vai fazer aquela tristeza toda que vai aparecer naqueles programas policiais. Não. Deram em homenagem a esse traço. E no corpo, Mauro? Você falou da associação e da expressão, mas no corpo. A chamadinha no nosso traço hoje mostra isso.
ele vai ter o rosto aqui na região do queixo bem pontiaguda. Ah, Mauro, mas todo o crânio humano ele é mais arredondado na cabeça e mais pontiagudo aqui. Sim, mas o psicopata ele consegue ser um pouquinho mais afunilado aqui. Lembra que eu falei da sedução? Sim, O sorriso dele, lembro. aquele sorriso de cantinho de boca, ou por um lado ou por um outro. Embora isso também mostre o que nós chamamos de lateralidade, que está relativamente preso, associado a uma dependência emocional. Dependendo do lado, a gente aponta qual é a Ih, dependência Mauro, eu emocional que ele lembrei ficou dela da devendo. minha avaliação agora. O olhar dele, o esquizoide, ele procura desviar o olhar. Ou ele tem aquele famoso olhar de peixe morto. Ele está olhando para você, mas está parecendo que está olhando lá para trás. Você está no campo de visão dele, mas parece que ele está vendo lá para trás, como se estivesse fazendo assim. O oral, aquele oralzinho de peixe morto não, de gatinho. Me dá carinho, me dá colo. Ele não, ele é aquele avaliador. Ah, tá, o que, que eu estou vendo aqui? O que, que eu posso aproveitar dessa situação? O que, que esse cara pode me entregar de interessante? É um olhar bem avaliador. Parece que o esquizoide está olhando para você, está olhando através de você. O psicopata está olhando dentro da tua alma. O que eu vou fazer aqui? O que dentro dessa alma tem que eu posso usar de recurso? Tronco. Tudo vai ser em formato de um triângulo invertido. Então, os ombros vão ser mais largos, na região vai chegando perto do quadril, afina, o quadril também, no comecinho da bacia, mais largo, chegando perto das pernas, afina, nas coxas. Ah, Mauro, novidade, toda perna, toda coxa humana, ela é mais grossa e vai afinando para chegando no joelho, no resto da perna. Sim, mas ela é mais destacada. A perna, ela parece, ela é mais triangular mesmo. É a própria perna também. Apesar de que geralmente o fêmur para baixo é mais fininho, ele é mais destacado. Adora ocupar espaço. E isso também na dor, se ele perceber que tem alguém também que gosta de ocupar mais espaço que ele fica incomodado. Como assim ocupar espaço? É aquela posição. Geralmente ele vai parar com as pernas bem abertas para ocupar espaço. O tronco, se você olhar ele de lado, ele vai dar uma leve avançada, tipo isso daqui. Hã? O que foi? Tal. Como ele estivesse jogando em cima de você. Então, de lado, você vai ver ele levemente inclinado. São as características desse corpo. Então, ele gosta de ocupar espaço, tipo, cheguei, eu estou na área. O Mauro está na área, tá bom? Beleza? Tudo certinho? Precisar, eu estou aqui. E tá tudo bem. É o jeitão que ele funciona. E no recurso, como eu falei, ele vai ser um líder nato, um ótimo gestor, um negociador, carisma, oratória para o lado positivo. Aqui, Olha quem quem está entrou. chegando, que eu não estou Top, vendo. top. Ô, João, estamos falando de você hoje. Acho que está vendo porque acho que a orelha dele ficou Ele tá no vermelha. bom, ele tá no bom sossego, ou é bom repouso, já não sei mais, que eu Ixi, confundo. a terra do morango, vai, pronto. A capital do morango. Eu acho que ele escutou agora a gente falando dele, acho que a orelha queimou, né? Eu acho que foi, que você só tava top. Que a gente usou bastante o top dele. Então falou, opa, tá me falando ou ele aí? Ah, estava dando Aí aula. agora entrou um colega meu de turma, fizemos faculdade Maravilha. juntos, doutor Will Costa, oftalmologista, especialista em inteligência artificial, mal. Maravilha, seja muito bem-vindo. O João também seja muito bem-vindo. Que bacana, estava dando aula, legal. Muito bom. Ou, O como você João fala, anda aí impossível, ele tá, é aula, é palestra, é live, o João tá em todas. como ele fala, você tá top.
É só para descontrair. Bom, gente, eu bombardeei o ouvido de vocês bastante falando desse traço, mais um pouquinho do que esse traço tem. E agora, me coloco aqui ao dispor de vocês para qualquer pergunta, reforçando, não sintam vergonha de perguntar nada, não existe pergunta boba. Então fiquem à vontade, quiser perguntar, vai ser um imenso prazer para vocês falar com vocês aqui. Você podia dar um exemplo de celebridade que tem o traço. Ah, tá. Um exemplo de um corpo, uma boa característica da psicopatia. Sim, Cristiano Ronaldo, aquele jogador, que é bom que tem fotos dele, que alguém quiser pesquisar na internet sobre ele, você pode ver. Um tronco bem triangular, a perna também, ele geralmente ele vai parar com as pernas bem afastadas, ou seja, ele quer ocupar espaço, dominância. Dominância é um segredinho nesse e traço. ele tá como ele é um atacante. Sim, até no, na posição que ele tem no jogo de futebol, eu não sou muito fã de futebol, então não sei como é que é as posições, ele quer uma posição de destaque. Sim. Você vê que ele entra para E ganhar, já foi premiado várias vezes, tudo mais por causa disso. eu lembrei uma coisa, Mauro, vamos fazer uma retrospectiva só nas celebridades. Quem você me fez lembrar, agora que pode ser um traço esquizoide, o Guga do tênis. Você lembra do Guga? E que ele é de Florianópolis, se eu não me engano. Lembro, eu sim. Loirinho, muito magro ele. Sim, é um bom exemplo, o Guga. Ele tem bastante esquizoidinha com a oralidade, mas no caso dele eu acho que é uma oralidade mais para o oral vazio. Oral vazio, porque ele mantém-se magro, Uhum, talvez até pelo esporte que ele exato. pratica. É um bom exemplo de um cara bem esquizório, eu posso falar isso também. Um outro também que é bem. Era, né? Não, ainda é, mas agora, como ele está muito adoentado, ele está meio apagado. Quem está adoentado? O Fausto Silva. Apesar Pois do é, Fausto Silva, depois de vários transplantes, né, não é? é, mas na época que ele estava no auge, por exemplo, pode ver, ele era bem robusto, né? Tanto é que era o apelido dele, era Faustão. Ele era oral, ele falava demais, até não deixava ninguém falar. Ele entrevistava a pessoa, mas ao mesmo tempo ele entrevistava e ao mesmo tempo fazia entrevista, que não deixava nem a pessoa falar, às vezes. Dava até ranço, né? Como fala, que não deixava a pessoa falar. Pode ver a postura dele. Ele era gordo, mas dava para ver uma triangulação do tronco dele. Parava sempre de perna aberta. Levemente ele ficava meio inclinado. Ó, a Rita ela fez um comentário. Mauro, quando um recurso bem trabalhado, ela pode voltar a viver na dor com intensidade ou é mais uma questão de se conscientizar para ficar longe da dor? Opa! Maravilha de A pergunta. Rita sempre trazendo conteúdos. Excelente pergunta. É aquilo que eu estava te explicando, Rita. Uma vez que você é detentor do seu manual de funcionamento, isso não significa que você está blindado. Ah, eu nunca mais eu vou cair. Pode ser que em algum momento você pode cair. O truque aqui é sempre buscar ferramentas, recursos que ele gosta de trabalhar para manter o traço em alta. Então, no ambiente. Ótima pergunta, que é onde eu foco. Porque a análise corporal,
como eu falei, a análise corporal ela é muito versátil, tá? Eu posso trabalhar com educação, eu posso trabalhar com relacionamento, eu posso trabalhar com alimentação, eu posso Liderança. trabalhar com esporte, eu posso trabalhar com tudo. E no meu caso, eu estou focado em área corporativa. Eu posso atender casal? Posso. Mas eu, por Casal que é convicção minha, sócio, casal que é, além de casal, é sócio na empresa. também. E eu gosto de trabalhar com a parte profissional, com recolocação. Porque, por exemplo, o que, que pode deixar um nosso traço aqui hoje? O exemplo, o nosso traço, o psicopata na dor. Ele conhece todos os recursos, mas ele trabalha num ambiente em que força ele a ficar com a sensação de estar sendo manipulado. Ele não vai conseguir manter muito tempo o traço no recurso. Ele vai sempre cair, a tendência é sempre cair para a dor. Porque no ambiente, por exemplo, que manipulam ele, não valorizam ele, ou falam que valorizam ele, mas, por exemplo, na hora de dar uma promoção, dão para outro, poxa, mas estou fazendo tanta coisa aqui e tudo mais, e o cara com menos qualificação que eu foi promovido e eu continuo aqui, um exemplo simples, ele vai ficar sempre oscilando. Recurso, dor, recurso, dor, Recurso dor, recurso, dor. recurso dor. Então, realmente pode acontecer isso. É Até ele lógico que acertar o pé e dizer assim, agora eu vou ficar no recurso. isso, embora a análise corporal, ela se divide também em dois fatores. A análise em si, onde nós construímos um mapa, fazemos um relatório explicando detalhadamente cada origem do traço, cada dor do traço, como que ele é provocado para ficar na dor, como ele é provocado para entrar no recurso. Nós passamos também umas sugestões de cada traço, como para ele ficar trabalhando sempre no recurso. Ah, sentiu que ele vai cair? Hum, Como ele vai voltar? Fora isso, nós temos uma segunda etapa da análise corporal que é chamada de chave mestre. mestra. Nessa chave mestra, nós vamos mais a fundo. O cliente, ele fala para nós, relata, por exemplo, 3 dores circunstanciais que ele tem. Então, nós vamos trabalhar focado em cada traço, o que ele vai ter que fazer. Que a gente vai identificar nessa chave mestra aonde que está batendo. Que muitas vezes ele pode falar, por exemplo, eu estou me sentindo manipulado, não sei o que, não sei o que mais. Mas muitas vezes não é uma manipulação que está dando a dor dele. É a dor do abandono moral, que resvalou no psicopata. Então ele pode pensar que está sendo manipulado quando ele pode estar pensando que, quando na verdade a dor do abandono é que está mais assim, latejando nele e ele não percebeu. Então, com a chave mestra, a gente consegue. E a dor do abandono, quando bate, Exato, porque é acho que uma dor de nessa abandono. lateja não, é uma dor nota 10 aí. Sim, então ele pode, ao mesmo tempo que ele está sentindo abandono, ele pode falar, poxa, por causa da expectativa que ele cria, o oral cria expectativa, o psicopata cria expectativa. A expectativa do oral é, eu vou me entregar tanto para ajudar uma pessoa, que quando eu precisar, eu sei que ela vai me entregar da mesma forma que eu me entreguei. Muitas vezes não vai acontecer isso. Aí, pumba, a marretada da dor. Poxa vida, hein? Marretada, a dor foi boa. Né? A clássica momento em que o dedinho encontrou a quina do móvel, Ai, acontece Jesus, aqui. senti a dor aqui. Então ele vai sentir isso daí. Ele vai sentir traído, abandonado, trocado, humilhado. Porque E eu quando um já, traço, cara, se ele tiver eu tô muito igual tempo na. a, eu tô igual a Juraci, já identifiquei uma pessoa. Ah, é?
Acabei de identificar uma pessoa. Se a Rita prestar atenção, ela vai me entender o que eu estou falando. E o traço, quando todos os traços estão no recurso, volta a falar aquela metáfora que eu gosto. É um time de basquete. Vai fazer cestas de 2 e de 3 pontos. Um traço na dor, muito tempo na dor, ele faz o efeito cascata. Ele A puxa pancada da todos os paixão. outros para Olha, cair. lá, o João entra e já vai lascando. Ó, Mauro, você falou a Pancada da pancada paixão. dele. Pode ser também, João, verdade. Se no relacionamento dele ele deu alguma coisa, o famoso, o popular, deu ruim, tá ruim nos todos os traços. Ele vai se sentir muito espezinhado, muito A pancada. Já não chega o jogado. morango do Nordeste, agora tem a O pancada da morango paixão. do Nordeste tá azedo. Aí deu problema. Então, realmente é isso. Então, a chave mestra, quando eu faço com o meu sócio, a gente pega o cliente para fazer isso. A gente discute, trabalha com ele até fazer o traço dele ficar no recurso. Aí nós vamos falar de uma outra dor circunstancial. E muitas vezes, a dor circunstancial, quando a gente resolve de um, automaticamente os outros cinco sobem. Ou às vezes pode estar dois no recurso e três na dor, três na dor e Dois dois no no recurso, recurso. ou três no recurso e dois na dor, de repente você consegue resolver com todo mundo de uma vez só. Então, dá para trabalhar com. A gente faz esse processo. E muitas vezes também, que é o que a gente orienta naquela palestra que eu falei, da questão do efeito paralelo, porque um corpo saudável proporciona também que os traços fiquem no recurso. Então, se a pessoa tem uma vida sedentária, não faz nada bacana, o corpo vai enfraquecer, as dores circunstanciais podem achar uma brecha no meio do caminho e faz. Por exemplo, eu tenho uma boa incidência de esquizoidia. Esquizoidia, como eu falei, eu nem me preocupo em ficar com uma musculatura de um cara, do próprio Cristiano Ronaldo, vai, tem aquela musculatura bacana que ele tem. Eu não tenho preocupação com isso. A minha preocupação é, meu corpo está aguentando meu cérebro, Ah, ele está tua mandando energia preocupação é suficiente para outra eu... coisa, Mauro. Tua É, preocupação é fazer uma janta gostosa para os amigos palestrantes. o oral, eu faço isso. Ah, meu oral gosta de comida, vou fazer uma coisa bacana. Gosta de contato físico com as pessoas. O que que eu vou fazer para dar um acalento? Um bom prato, por exemplo. Alguma coisa bacana. Então, e está tudo bem. É por isso que eu falo. E outro, né? O segredinho também de um efeito paralelo, quando eu falo, não é só o exercício. O exercício é fundamental. Mas eu atendi um cliente, por exemplo, que estava com a dor circunstancial dele do próprio psicopata. Mas ele é um exímio vendedor, a empresa tá bem nos negócios, ele é atleta, eu acho que até já citei ele aqui algumas vezes. Ele, todo dia de manhã, ele pedala pelo menos uns 10 km. E não contente disso, ele ainda faz o chamado Ironman, que tem que pedalar não sei quantos km, correr não sei quantos km, nadar não sei quantos km, tudo num dia só. Então, quer dizer, a atividade física o cara tem. Só que o que ele precisava de fazer de efeito paralelo? Descansar a mente. Que também mente muito ativa. Olha lá, tá a dor do traço do psicopata. Ele quer estar em evidência, com esse frenesi. Para, respira, sossega. Foi o efeito paralelo que nós indicamos para ele começar a ter o quê? Mais resultados. Agora estou entendendo o efeito paralelo.
Aconteceu comigo ontem isso. Que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou fazendo exercício físico, boa alimentação, eu tenho uma boa noite de sono, mas tá alguma coisa errada. Muitas vezes é por causa do excesso de alguma coisinha, muita atividade. Tem que dar um pouquinho mais, cortar um pouquinho a adrenalina para a coisa funcionar. Eu fui assistendo mal na janta. Subchefe. Não foi assistente, foi Ele foi subchefe. meu sous-chefe na cozinha, é verdade. Na casa do Antônio. Isso. Foi um bom sous-chefe, diga-se de passagem. Top. Top. Hoje já vai me bater, tanto que estou provocando ele hoje com isso. Ele Top. vai me pegar. Olha, no próximo Evolution você se cuide. É. E fora isso, ainda vem a Rita querendo deixar a gente alegre com o licorzinho maravilhoso dela. A Cléo quer que a gente conte. Essa janta me despertou a curiosidade. Pois é, Rita, Cléo. Infelizmente Cléo, não pode só estar com quem a esteve gente. presente para contar. Olha, e foi um desafio para todos nós, inclusive para o nosso querido anfitrião, Antônio, porque Ainda a mais que foi a pré-queda que nós Lúcia. tivemos ali, do que aconteceu quando tudo aconteceu, 4 dias de breu, Oh, não, mas vamos foi, contar. A luz de velas foi bom. foi a luz de Vamos velas. reconhecer. Voltamos no 3 dias de tempo banho gelado da... que era para despertar energia, João. Exatamente. Tudo por causa de uma empresa péssima que presta serviço para aquela região lá em termos de serviço Em de Santo André. energia, né? Espero que eles Nem vamos citar o nome, senão o Instagram nos derruba. mas nem precisa. Quem é da região de São Paulo já vai fazer ideia da empresa que nós estamos falando, né? Mas Então, não demos nome aos bois, então tá tudo bem. uhum. Eu acho que foi um desafio. Para mim não foi O tortura, João e falando também aqui, não foi um foi desafio para a desafio, gente, eu né? curti. Foi bom. Tínhamos programado fazer alguma coisa e Só não saiu o mudou, churrasco. O resto mudou. saiu tudo. Uhum. E eu acho que até foi mais gostoso, inclusive, do que nós tivéssemos feito tudo certinho. O João enchendo o saco da mulherada. Não, agora o Mulher, tudo com João, que é na parte cabelo, estética, ela vem ele. cabelo duro, sei lá. Ah, verdade. Quem tinha, quem tinha, aliás, as mulheres, né, que são vaidosas por natureza, deviam ter ficado assim, ah, meu Deus, na hora de ficar fazendo foto, na hora de eu aparecer, chegar perto de palestrante, Aqui, Mauro, aqui. mas E valeu a a pena. foto que você tinha programado não saiu do jeito que você queria. Verdade. Ah, para nós, né, que íamos fazer o quê? Um, uma espécie de podcast, alguma coisa, mas foi ótimo, hein? Os improvisos, Nós a, podemos fazer o livro, nós podemos fazer o livro com que é Evolution no Antônio vai sair. os bastidores do Evolution, O making off no making off. Evolution do Antônio. O João é o nosso diretor de imagem lá, fazendo os vídeos lá naquele meio daqueles arbustos. Todo mundo com frio do caramba. Fica aqui, faz ali, o que que eu falo? Pô, não, não é mais não, é isso aí que você vai falar, não, é outra E todo mundo coisa. tremendo, a Dorinha tava assim, lá. Eu A também tava Dorinha, coitada, tremendo. a Dorinha e a A Cris, que Cris, vem de Terra Quente, né, com o maravilhoso Nordeste, lá naquele frio de São Paulo. Ai, ai, ai. É, o banho, né? Ó, o João viu? falando aí, ó. O que o João falou, eu abri o chuveiro só para fazer barulho e passava um paninho no bumbum. Olha ali, ó. Isso aí tem que constar Segredos no livro. revelados. Vai constar no livro. Making off
Evolution, Antônio. Todos os traços. Ali você viu todos os traços possíveis e imagináveis e subtipos de amor. Né? Aí a oralzão falando, eu fiz. E o oral fala isso mesmo. O oral ele vai falar de natureza. Eu fiz, tá tudo bem e tal. Ainda mais que o nosso querido Antônio deve ter um traço oral extremamente avantajado, vamos dizer assim. Né? Ah, Joaci, eu acho que o que nós passamos em São Paulo, e tava no verão, hein? Ainda foi cair Estava um novembro, novembro. novembro, que era alto verão, mas não fez o favor de ter uma frente fria só para brincar com a gente. Eu acho que no Paraná ou no Sul, como a nossa Creu fala. Se bem que o João tá Palmeiras meio das acostumado, né? Missões. Vai, O João tá Palmeiras das acostumado. Missões, vai. Oi? Ela é de Palmeiras das Missões, a Cleonice? A Cleonice eu não lembro, não me lembrei agora que cidade que ela é, mas acho que a Palmeiras Ju, das você falou Missões. aqui, Palmeiras, né? É que eu lembrei que as duas são do Sul, então, se fosse aqui no Olha, inverno, eu nós tinha fico no mais meio do apurado, hein? caminho. Não, eu fico nos dois extremos. A curitibana que está no Tocantins, né? Que fugiu do frio e É, veio pro calor. você foi exportado para Tocantins. Eu fui. A Cléo está dizendo, estou rindo até 2040. É, Palmeiras das Missões. Eu disse para ela que logo eu vou ficar 15 dias na casa dela. Ela disse que sempre bem fica 15 dias na casa dos outros. Vou eu lá. Não está Olha muito só, longe disso acontecer. que maravilha. É, gente, eu acho que falei bastante. Se quiser ó, dúvidas, quem tiver, quem tá entrando agora, bem-vindo. Quem está vindo pela primeira vez, Entrou, Fabiola entrou agora. Fabiola a entrou. Vila, né? Recomendo tanto esta live Fabiola Oliveira. quanto não conheço, mas seja muito bem-vinda, será um prazer. Então, gente, tanto esta quanto as duas anteriores dessa segunda temporada e da primeira temporada está salvo, gravado, tudo bonitinho aqui no perfil da Jussara e no meu perfil. Então, podem assistir quantas vezes quiserem. Quiserem fazer perguntas posteriores depois para mim, vai ser um enorme prazer Começamos, responder, foi sem 17 problema. ou 19 de setembro, Mauro? Eu não me lembro precisamente a data que foi, mas Eu lembro que lembro só que foi o mês de dia setembro. 12, dia 10 eu estava no Rio de Janeiro. E daí foi na semana seguinte. Eu acho que foi mesmo, logo depois da sua. Eu acho que foi dia 17, eu acho. Acho que foi. 17 de setembro. Logo após a sua ida a Rio de Janeiro, verdade. Que Essa recebeu vida de lá a palestrante honraria. tem disso, a gente tem que pensar em que cidade a gente está. Já até a Cleonice está falando, até já tem cama lá, beleza. Já É, eu está sei até que a cama. convidada aí, ó. Olha, tem que ter também, não é só a cama, tem que ter o lençol elétrico se tiver frio. Ah, que bom, Joci, que você gosta. Fico contente para vocês ali. O intuito mesmo é isso, né? Passam informações científicas, mas só que sem aquela conotação muito pesada. Falei, papo científico, então o cara vai ser chato. Não. É assim, descontraído, explicando como que cada qual dos traços funciona na dor, no recurso, convidando vocês a assistirem. Quem quiser fazer uma análise corporal, fala comigo no direct, que a gente a gente faz um agendamento e João não é bom repouso, não, é bom sossego. Vou é mudar que o nome depois você vai ficar dessa cidade. sossegado. Eu vou mudar o nome dessa cidade, eu vou falar com o prefeito.
Mauro, eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Nós estamos voltando neste sábado para Tribe Speakers Master agora. Ela sofreu um upgrade. E você vai Uhum. falar sobre o efeito paralelo para nós no sábado? Eu posso falar um pouquinho sobre o efeito paralelo, bem mais detalhadamente. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, ó, gente que é da tribo, fiquem antenadas. Nós voltamos sábado com a palestra do Mauro, sábado às 18 horas, pelo Zoom da Ju. Se o Mauro precisar de apoio na troca de slides, combinamos um horário um pouco mais cedo. Uhum. Querido. A gente vê porque que o aplicativo fez gracinha que eu não consegui executar, mas a gente resolve lá, sem problemas. Faz parte do Sim, aprendizado. só entrar um pouquinho antes para tirar a ansiedade do momento Isso, e dar tudo certo. exatamente, nada com um ensaiozinho a gente resolve. Ó, Cleonice, poderíamos fazer um encontro lá no João. Meu Deus do céu. Vai Sim, faltar morango, vai faltar morango. Triba show, vai. sim. Já, antes era. Nem lembro mais como que era o nome da tribo antes da tribo, sabe que eu esqueci? Que a gente acostumou tanto com o nome. Já Era mudou alguma bastante, coisa também só não lembro. speakers. Era alguma coisa só speakers. Acho Depois que é só virou isso mesmo. tribo, daí virou Tribo Speak Master, que o nosso João veio com o upgrade e tá tudo certo. Tá tudo maravilha, tudo certíssimo. Tá top, tá top. Virou marca registrada sua, viu, João? Eu vou fazer igual o João, vou pegar uma folha de caderno, agora vou escrever assim, amo vocês, muito obrigado. Quer ver? Achei. Faz Mauro aí. Top, é isso aí, Cléo. O João ficou conhecido como o top hoje. Tribo Speakers Master, em homenagem ao meu amigo João Gabriel. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo encontro de hoje. Vou sair agora. Ju, foi um prazer ter você aqui. Nós já estamos terminando. Adoramos vocês. É que está virado para você, daí está espelhado para mim. Aí coloquei aqui, adoramos vocês. Obrigado. Noite top. Vira ao contrário, assim, para ver se não fica espelhado. Certo? Ah, tá, entendi. Acho que não vai dar certo. Ficou Só aprender a espelhado. fazer como não espelhar. Aqui, top é laço. Esse é Brasil é demais. Eu procuro nos Ai, ai, documentos o ai. que significa top. Mas, gente, muito obrigado mesmo a presença de todo mundo. Olha, nós estamos, Mauro, como sempre, a gente bate o recorde, né? Bate o recorde. E antes que o Insta nos chute grosseiramente, desliga e fala, acabou, tchau, tchau. Quero dar muito obrigado aqui novamente a todo mundo. Uma ótima casting de quarta-feira, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Quarta-feira que vem, mais um capítulo, com mais um traço, com Quarto mais o traço. quarto traço, mais detalhes sobre esse traço maravilhoso que eu vou Nossa, aproveitar. eu devia te fazer o leque da Nani People aqui agora, o quarto traço. É, é onde eu vou comentar sobre o homem daquele casal lá do Reels, o porquê que vocês vão ver que vai fazer sentido naquele, naquele, Você podia aquele recorte, repostar né? essa semana, ou no Oi? começo da semana, você podia repostar no começo da semana esse Reels,
ou colocar ele fixar na tua grade Uhum. para chamar para mais visualizações. A Rita está dizendo, boa noite, meus amigos. Gratidão por vocês existirem e serem tão maravilhosos. Obrigado, Rita, você também é maravilhosa. Obrigado novamente da sua companhia, da companhia de todo mundo aqui. Só agradecimentos mesmo. Vale muito a pena a gente estar participando aqui para fazer esse evento gostoso aqui com vocês. E Olha, bem-vindos, né? A Vilma, a Lenisley, quem conheceu o um pouquinho dessa Silvano, meu colega de turma, o Will, que entrou, ficou um pouco. também. Olha, o colega de turma, que tem me ajudado nas IAs, ele tem feito algumas coisas para mim. Nos conhecemos em 84. Olha que beleza. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Só um tempinho, né? Só um Um tempinho. chãozinho só. Mas tá ótimo. Tem João, um você colega não nosso me também que. ama, olha que eu vou ficar emburrado agora. Eu vou entrar na vítima. Olha! É isso Ele aí. disse que ele te ama e eu aqui. E eu aqui. O Mauro é o papai, eu sou a mamãe. Tem que dizer que me ama. Ai, mas é isso aí, gente. Muito mesmo. Muito, muito, muito obrigado a cada um aqui. Espero termos, né? O Atingido o prazer de objetivo. vê-los na próxima quarta-feira, às Do Jorge. 20. Ah, é da sala, né? Eu não, ele ronca demais. Tô brincando, João. Espero ver vocês na próxima quarta novamente, onde nós vamos conversar de um traço tão maravilhoso quanto todos os outros. Um forte abraço aqui para todo mundo. Beijão no coração. O beijo da Ju para Só fala isso vocês. aí, João, senão vai queimar o filme nosso aí. O beijo Ai, da Ju ai. com as duas mãos agora, para ninguém ficar com ciúme. Parecemos dois. Dormimos na praça, como tem uma música ali de sertanejo que falava isso. Então foi Pensando mais ou nela, menos isso. dormi na praça pensando nela. Eu não sei, agora o João, não sei se ficava pensando na época que ele estava namorando, não sei. Aí eu não sei. Isso ele vai Não contar vou no me livro. adentrar nesse terreno. Vamos descobrir no livro daí. É, Making off do Evolution, o Antônio vai fazer sucesso, mais do que do MBA. eu E acho que amanhã vai, nós viu? temos reunião, né? Nós temos reunião, que a Simone já colocou. Até lá fazendo os ajustes lá da questão de custo, da editoração. Vamos ver o que nos espera. Então tá bom, mas agora falando sério, gente, vai dar 3 minutos para as 10 horas. E como eu repito, eu, Mauro, nós batemos sempre o recorde. É tão bom o conteúdo que o Instagram não nos derruba. E vai ficar gravado no meu perfil, o perfil do Mauro. E agora eu vou dar o beijo da Ju para vocês. E nós estamos indo. Bye! Até quarta-feira que vem. Até quarta, Tchau! pessoal. Assista aí as reprises, estão convidados. Não gosto de brincadeira. Ah, Encerrando sei. aqui.